Nesse vídeo, questões de provas anteriores para o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, e para baixar essa folha e outras informações, só ir na descrição aqui do vídeo. Vamos lá. Número 1. Um guarda-vidas que mora em Campo Grande e trabalha em Copacabana gasta aproximadamente 5/6 da hora para chegar ao seu quartel. Considerando que ele leva o mesmo tempo para retornar à sua casa, o tempo total que ele gasta num dia somente na viagem de ida e volta é de... Poxa, ele gasta na ida 5/6 de uma hora. E na volta, mesma coisa, 5/6 de uma hora. A questão quer saber ida e volta. Logo, aqui, ó, 2 vezes 5/6 de uma hora, não é isso? 2 vezes 5 é 10, então isso equivale a 10/6 de uma hora. Pensa comigo. Uma hora, a gente sabe que são 60 minutos. Então, se você quiser, você pode substituir por 60 minutos. Então, 10 vezes 60, 600, dividido por 6, 100 minutos. E aí, é só converter. Ou, se você quiser, também existe outra possibilidade. 10/6 de hora, a gente pode reescrever da seguinte forma, vê se você concorda. 6/6 de hora mais 4/6 de hora. E aí, 6 dividido por 6, eu sei que dá 1. Então, 1 hora. E 4/6 de hora, 1 hora, como eu disse ainda há pouco, tem 60 minutos. Então, 60 minutos dividido por 6, 10 minutos. Vezes 4, 40 minutos. Então, 1 hora e 40 minutos. Lá na alternativa A. De boa, né? Questão. Só converter sem muita dificuldade. Questão de número 2. Diz o seguinte. Vamos a ela. A seguinte proposição, Roberto é arquiteto ou Joana não sonha, é logicamente equivalente a... Bom, eu tenho aqui que Roberto é arquiteto. Posso representar assim, ó. Roberto é arquiteto. Ou, então, ou... Joana não sonha. Posso representar não, né? Negação assim. E Joana sonhar, eu vou colocar JS, dessa forma aí. E ele quer saber a qual proposição essa aqui é equivalente. Vou fazer a colinha, filhão. Te aconselho, sempre que tiver questões assim, de proposição, montar essa colinha. Vou fazer isso agora. Vou aí colocar uma tabelinha aqui, ó. A proposição, proposição, a equivalência e a negação dela. Estamos aqui com o conectivo ou, então A ou B. Felipe, que A e B são esses? Só generalizei, falou? Então, A ou B, uma equivalência possível é B ou A, né? Falar de trás para frente, que dá absolutamente a mesma coisa. E outra equivalência, porque essa aqui é muito fácil, né? Então é muito difícil de ver isso caindo, não cai geralmente. Outra equivalência com o ou é o quê? Negar a primeira, trocar para o sim então e repetir a segunda. E a negação? Negação, eu nego a primeira, troco o conectivo pelo e nego a segunda. Como a questão é de equivalência, eu vou aqui, né? Então temos aí, ó, RA ou não JS. Eu sei que eu vou negar a primeira, então deixa eu já colocar aqui. Equivale a, nego a primeira, então não RA, troco o conectivo para o sim então e repito a segunda, não JS. Já estava lá, só repetir. Procuro agora a alternativa. Roberto não é, ou melhor, se Roberto não é arquiteto, então Joana não sonha. Procurando, não tem. Caraca, Felipe, errou. Não, filhão, calma. Olha só, perceba que agora eu tenho um conectivo sim então. Então, eu preciso agora da equivalência para esse conectivo sim então. E aí, a alternativa correta provavelmente vai ser equivalendo isso. Vou agora, com o conectivo sim então, fazer outra colinha. Proposição, equivalência e negação. Lembrando que você não precisa fazer isso na prova, né? Mas se você estudar fazendo isso, você vai ficar tanto com isso aqui na cabeça que você vai direto, rapidão. Então, a proposição agora é se A, então B. E
As equivalências são voltar negando, se não B, então não A. Negar a primeira, trocar o conectivo pelo OU e repetir a segunda. E a negação é manter a primeira, trocar pelo E e negar a segunda. Bom, precisamos da equivalência, né? A equivalência aqui pode ser feita com o próprio se então ou com o OU. Com o OU não é interessante fazer porque senão vai voltar para cá. Então eu vou fazer com o próprio se então. Isso aí equivale a quê? Vamos ver. Eu vou negar de trás para frente, né? Então, não B, então não JS, a negação disso daí é JS. Se então, não RA, a negação é RA. Ou seja, se Joana sonha, então Roberto é arquiteto. Onde tem isso? Lá na letra C. Show? Um pouquinho mais difícil, talvez, essa, né? Do que uma questão que só precisasse fazer uma vez a equivalência. Você precisa fazer duas. 3. Num saco de bolinhas de gude, Fernando notou que elas poderiam ser divididas em grupos de 2, ou grupos de 3, ou grupos de 4, ou ainda em grupos de 5, sem que houvesse sobras em nenhum desses tipos de divisão. Esse saco pode conter um número de bolinhas igual a... Se a questão fala que essa quantidade pode ser dividida em grupos de 2, de 3, de 4, de 5, com certeza essa quantidade, esse número de bolinhas, é múltiplo de 2, de 3, de 4 e de 5. Então, eu posso descobrir qual é o menor múltiplo de 2, 3, 4 e 5, fazendo o quê? O MMC. Né? De 2, 3, 4 e 5. Uma continha de boa de fazer. Ó, preciso fazer com que tudo aqui chegue a 1, né? Então, dividindo por 2 dá 1. O 3 não é divisível, repete. 4 por 2 é 2. E o 5 não é divisível, repete. Por 2, outra vez, ó. 1, 3, 1 e 5. Agora, só por 3 e só por 5. Então, por 3 dá 1, 1, 1. E o 5 repete. Por 5, 1, 1 e 1. Chegou geral a 1, o MMC vai ser o quê? 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, vezes 5, 60. Então, eu descobri que 60 é o menor múltiplo comum de 2, de 3, de 4 e de 5. A questão fala, esse saco pode conter um número de bolinhas igual a... Bom, eu não sei qual é o total de bolinhas que tem nesse saco, mas com certeza tem que ser múltiplo de 60. Pode ser o próprio número 60, né, mas não tem nas alternativas, 120, 180, 240, etc, etc. Todos múltiplos de 60. A única alternativa que é múltipla de 60 é quem? Aqui, ó, 60 vezes 2, que é 120, na letra A. De boa questão também, né? A próxima. Vamos nessa. Questão de número 4. Aqui foi. A questão de número 4 diz assim, ó. Antônio, Bernardo e Cláudio partilham a compra de um bilhete de loteria e combinaram que, em caso de premiação, esta seria dividida, a premiação, né, em partes proporcionais ao valor investido por cada um da seguinte forma. Antônio, ele investiu R$ 1,50. Bernardo investiu R$ 2,00 e Cláudio R$ 2,50. Se o bilhete foi premiado e Cláudio recebeu R$ 3.125, o prêmio total foi de... Bom, vamos pensar assim. O Cláudio, ele investiu R$ 2,50 e ganhou de volta, recebeu R$ 3.125. Então a gente vai pensar aqui, ó, no investimento e no recebimento. Show? O Cláudio, ele investiu R$ 2,50 e recebeu R$ 3.125. Que beleza, hein? Maravilha. O que acontece? A questão quer saber o valor do prêmio total. Poxa, qual é o total investido por eles? R$ 1,50 mais R$ 2,50, que daria 4, né? Mais R$ 2,00. Eles investiram ao todo R$ 6,00 e vão receber quanto de prêmio total? X. Regrinha de 3. Multiplicando cruzado, eu sei que 2,5 vai multiplicar com x e eu quero isolar o x. Então eu vou passar já dividindo. Terei eu, ó, x é igual a 6 vezes 3.125 dividido por 2,5. Você faz a conta como quiser, né? Eu acho interessante multiplicar por 10 embaixo e em cima para poder tirar essa vírgula aqui. Uma casa decimal,
10. 2 casas decimais, 100. 3 casas, 1000. E assim vai, né? Então, o x aí vai ser o quê? 10 vezes multiplicado aqui em cima, eu vou ter 60, vou multiplicar com 6 o 10, vezes 3, 125, sobre 25. Eu sei que como termina em 25, é múltiplo de 25. Isso sempre vai acontecer. Para ser múltiplo de 25, tem que terminar em 00, 25, 50 ou 75. Então, aqui termina em 25, é múltiplo. Posso simplificar, ó, dividir por 25 aqui, que dá 1, e por 25 aqui, que vai dar quanto? Bom, 30 por 25 é 1, 62 por 25 é 2, e 12, que vai ficar 125 por 25 é 5. 60 vezes 125 é o valor desse prêmio aí. Deixa eu botar aqui embaixo. X igual a 6 vezes 125 com 0 no final. Então, deixa eu colocar o 0. 6 vezes 5, 30, vão 3. 6 vezes 2 é 12, com 3, 15, vai 1. 6 vezes 1, 6, com 1, que foi já R$ 7.500. Na letra B. Continha, né? Questão de número 5. Vamos a ela. Os cabos, e última questão, né? Os cabos de aço empregados em salvamento em altura são de, no máximo, 5/16 de polegadas de diâmetro, né? Sabendo-se que uma polegada corresponde a 2,54 centímetros, pode-se concluir que o diâmetro máximo desse cabo de aço é aproximadamente de... Poxa, nós temos 5/16 de polegada. E uma polegada, a questão já dá o valor, né? Não precisa nem saber de cabeça. É 2,54 centímetros. Então, isso vai equivaler a quem? 5/16 de 2,54 centímetros. Eu sei que na matemática, alguma coisa de outra é a mesma coisa que alguma coisa vezes outra. Então, como eu quero saber isso aí em centímetros aproximadamente, é 5/16 vezes 2,54. Aí que tá. 2,54 não é um número tão legal para trabalhar na divisão com 16. Mas perceba que 256 vai ser. Porque 256 é uma potência de 2, filhão. Lembra aquele negócio de ficar elevando 2? Multiplicar por 2 várias vezes. 2, 4, 8, 16... 32, 64, 128, 256. Olha o cara lá. Então, como ele pede aproximadamente, eu vou aumentar um pouquinho aqui em cima. Aproximar, né? Então, aproximadamente, isso daí vai ser igual a 5/16 vezes 2,56. Pegou aí o macete, a visão? Beleza. Como são duas casas decimais, eu posso tirar essas casas decimais multiplicando por 100. Fiz em cima, preciso fazer embaixo, porque precisa manter a proporção, né? Teremos então o quê? Deixa eu ver aqui para baixo. Eita, quase que não sai. 5 vezes 256 sobre 16 centenas, né? 1.600. Aí, conta, né? Agora eu sei que vai dar para simplificar por 16 isso aqui, eu estou fazendo aproximado já. Quanto que vai dar esse negócio? Vamos ver. Bom, 16 por 4 é 4. Então, dividindo por 4 aqui, daria 400. 256 por 4 vai dar quanto? 25 por 4, 24 por 4 é 6. Vai 1, 16 por 4 é 4, 64. Posso dividir por 4 de novo. Vai dar 16 e 100. Show! Então, fico eu com 5 vezes 16, né, aproximadamente, sobre 100. 5 vezes 16 é 80. Então, 80 sobre 100. E aí, 80 dividido por 100 é só voltar duas casas com a vírgula. Isso aí dá 0,8. Aí que tá, não tem essa alternativa. Claro, porque a gente está fazendo aproximadamente, mas eu aumentei aqui em cima. Se eu aumentei aqui em cima, quer dizer que o valor aproximado vai ser ligeiramente maior do que o valor real, né, se eu não fizesse aproximado. Então, eu preciso aproximar um pouco menos, digamos assim. Logo, o valor mais próximo de 0,8 e abaixo é quem? Isso daí é 0,79, lá na alternativa B. Se você pensou diferente ou não entendeu qualquer uma dessas questões aí, fala comigo. Não se esqueça de dar aquele joinha maravilhoso, se inscrever se não for inscrito
e compartilhar esse vídeo com geral. Até o próximo vídeo. Abração. Fica com Deus.